Olá, eu sou Wagner Barros, seja bem-vindo a uma super dica dos super professores. Hoje a gente vai tratar sobre assuntos de conceitos básicos e hardware. E para tópico assim de início, como é uma coisa assim muito ligada à parte física, eu peguei um tema assim que as pessoas ainda vacilam em algumas questões, ainda não entendem muito bem determinados conceitos, então eu peguei um princípio assim teórico muito bom para a gente não ter mais dúvida. Bom, vamos falar sobre velocidade dos dispositivos. E essas velocidades são velocidades que a gente usa a todo tempo, a gente lida com placas, processadores, memórias. Então essas velocidades elas são medidas em ondas, é o que o nosso gráfico está mostrando aqui. Ó. Cada uma dessas ondas, olha só, daqui até aqui, é uma onda eletromagnética, isso a gente chama de ciclo. Ciclo de clock. A gente vê nas provas geralmente falar de clock, né? O que é o clock? É a velocidade do processador, a velocidade da memória, a velocidade da placa-mãe. Pois é, cada uma dessas ondas é o mesmo que dizer um ciclo de clock. Um ciclo de clock, ou uma onda, é o que ocorre em dispositivos eletrônicos. Então a gente está falando de velocidade de... Como o tema é muito máquina, né, muito ligado à parte física, a gente precisa entender um pouquinho sobre esses conceitos de máquina, de velocidade também. Então, quando você tem um computador e alguém diz para você que o seu computador tem um processador de 2 GHz, 3 GHz, por aí vai, a gente está falando sobre velocidade, né, desse número de ondas, desse número de ciclos. Né? Quando você tem uma placa, memória ou qualquer outro dispositivo eletrônico que tem a sua velocidade medida em hertz, né? Na verdade nós estamos falando de ciclos de clock. Então aqui a figura mostra ondas eletromagnéticas que ocorrem nos dispositivos como processadores e memórias, né? Como eu falei, e outros, né? Como a placa-mãe, placa de vídeo, placa de rede, enfim, essas placas, esses componentes eletrônicos. Então, as suas velocidades são medidas pelo número de ondas ou ciclos por segundo. Como é que a gente mede a velocidade de um processador? Pelo número de ondas, né, que ele realiza por segundo. Mas não é só isso não. A gente vai ver que esse é o primeiro passo para a gente entender a velocidade de processadores, a velocidade de memórias, né, a velocidade de placas. Então a gente já sabe que esses componentes eles geram pulsos eletromagnéticos, eles geram essas ondas, e essas ondas elas são utilizadas para quê? Para conduzir os bits de um dispositivo para outro. E no caso dos processadores, para a realização dos seus ciclos internos, quer dizer, para o processamento, né, porque tem tudo a ver com a velocidade, o processamento dessas instruções do processador, como é que ocorre, como é que é feito o cálculo, como é que é feito a transferência ali na cache, nos registradores do processador, como é que funciona isso? Bom, funciona através de ciclos de clock. Esses ciclos de clock, eles são os condutores dos bits, né? Então eles levam um bolo de bits que a gente chama de dado. O dado, ou muitas vezes é chamado por palavra, dá no mesmo, a palavra de um processador, o que é? É o número de bits que ele processa por vez, né? que ele consegue trabalhar, operar por vez. Então um processador ele pode ser de 32 bits, de 64 bits, significa que cada um desses ciclos leva de uma vez 64 bits, 128 bits, 32 bits. Então essa é a palavra do processador. Essa memória ela tem uma velocidade de, vamos supor, 1,33 GHz. Né? 1,33 GHz, 1.330 milhões de ciclos de clock por segundo. Né? A velocidade dela é essa. Bom, e quanto que ela consegue
carregar em cada uma dessas ondas, cada uma dessas 1 bilhão e 300 milhões de ondas, cada uma dessas ondas vai ali o dado, né? Vai ali um monte de bits. Então, para você ter noção do montante disso no final, é fácil. Você multiplica esse valor, esse número de ondas, pela palavra, ou pelo dado, né? Quanto que essa memória conduz de dado, né? Bom, isso ocorre por segundo, né? Então, nesse caso, aqui a gente está vendo um exemplo com 5 ondas. A gente tem 5 ciclos de clock aqui. Se nesse exemplo a gente tem 5, essa máquina ela faz em 1 segundo 5 ciclos, então a velocidade dessa máquina é de 5 Hz. Né? Hertz é o nome que a gente dá para um ciclo de clock por segundo. Então, quantos Hertz equivale quanto seria em Hertz uma máquina que faz, por exemplo, 2 bilhões de ciclos por segundo? 2 bilhões, aí você tem que lembrar daquela noção de quilo, mega, giga, tera, peta, esa, eta, iota. Como é que é? 1000, quilo, né? Milhão é mega, bilhão é giga. Se uma máquina ela tem velocidade expressa em 2 bilhões de ciclos por segundo, né? São 2 gigahertz. Tá certo? Se ela faz 500 milhões de ciclos por segundo, então são 500 megahertz. Não é isso? Bom, um dado ou conjunto de bits é transmitido através dos ciclos de clock. Em cada onda vai um bolo de bits. Quanto maior o número de ciclos por segundo, maior a quantidade de bits transferidos. Claro, se uma onda leva 32 bits, se eu tenho 10 ondas, eu tenho 10 vezes essa quantidade de bits. Então, não é só o número de ondas por segundo que é importante, mas a quantidade de bits em cada onda também dita a velocidade dos processadores, né, das placas, dos dispositivos. Bom, nesse exemplo aqui, nessa imagem, a gente está vendo que o dado, ele navega, né? Ele vai nessa onda, ele está embarcando, ele é conduzido nessa onda. Então, o dado, ele pode ser um dado de 32 bits, um dado de 64 bits, um dado, como eu falei, isso a gente nem está especificando. Entenda que existe um número de ondas e existe o dado. Quanto maior o dado, bom, se eu tenho 2 dispositivos, por exemplo, que faz o mesmo número de ondas, será que eles são da mesma velocidade? Não. Você tem que saber o quanto de dado cada onda leva dos 2 dispositivos. Eu posso ter um outro dispositivo aqui que faz por segundo o mesmo número de ondas que esse aqui. Mas a diferença de um para o outro vai ser a quantidade de bits no dado. Né? Por isso que faz diferença você ter um processador de 2 GB, uma máquina que faz 2 bilhões de ondas por segundo, mas ela opera a 32 bits. E um outro processador que opera a 64. Quer dizer, o número de ondas por segundo é igual, só que um carrega o dobro de dados em cada onda. Quer dizer, ele é o dobro, na velocidade final, é o dobro, né, do outro, porque ele conduz, ao mesmo tempo, o dobro de bits por segundo. Bom, a nossa escala, a cada 1000 Hz, 1 kHz, 1 milhão de Hz, 1 MHz, 1 bilhão de Hz, 1 GHz. A gente tem aqui a forma mais simples da gente abreviar isso, né? Que é kHz, megahertz e gigahertz com G. Então a gente usa o K, o M, o G, que é assim que a gente usa, é assim que você vai ver nas provas, é assim que normalmente cai. Muito difícil você ver assim por escrito, mas não é impossível, você tem que saber como é, né? Essa foi uma super dica de conceitos de máquina, de hardware. Até a próxima.